Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Graças a Deus ter você aqui nesta noite. Você tem um motivo para agradecer a Deus? Um só. Lembrou de um aí, né? Lembrou de um aí? Vários, né? Vários. Se a gente parar para pensar, desde a hora que a gente acordou hoje, Deus já estava no controle, né? Deus estava livrando, protegendo, guardando a nossa casa, a nossa vida, e em todas as áreas, né? Amém? Vamos agradecer ao Senhor, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos agradecer. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela bênção, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossa vida, abençoado nossa casa, abençoado nossa família, nosso trabalho, aqueles, ó Deus, que o Senhor, Deus, hoje pela manhã saiu do seu lar, trabalhou durante o dia, o Senhor abençoou as nossas mãos, e hoje estamos aqui na segunda noite, Senhor, do culto de poder, de libertação, de palavra, de oração, de intercessão, que a Tua palavra, Senhor, fale ao nosso coração, que possamos ser, Deus, instruídos, para estarmos, Senhor Jesus, preparados para os dias ruins, e também, Senhor, preparados, Senhor Jesus, para interceder pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso lar, e desejar, Senhor, repreendemos toda ação maligna, repreendemos todo o mal, que o Senhor abençoe, Senhor, cada família que aqui está, que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos, e que nesta noite, Senhor, os céus se abram nesse lugar, que possamos sentir a Tua presença e possamos sair daqui abençoados pelas Tuas mãos, e nós entregamos agora e abrimos o nosso coração. Perdoa, limpa, lava, Senhor, transforma a nossa vida, e nós queremos sair daqui renovados, curados, abençoados pelas Tuas mãos. Aquele, ó Deus, que está acompanhando o culto, Senhor, que o Senhor abençoe pelo Facebook, abençoe, Senhor, cada um dos Teus filhos, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Dá uma linda salva de palmas e glorifica o nome do Senhor. Diga aleluia. Diga glória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a paz do Senhor seja com todos, amém? Glórias a Deus. Vamos estar dando início nessa noite, vamos estar glorificando, porque na casa do nosso Deus não pode haver nenhuma espécie de mal. Vamos mandar embora todo mal, todo demônio, todo espírito maligno nessa noite. Casa de meu Pai, a unção e a poder. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. Na casa do meu Pai, na casa de meu Pai, a unção e a poder. Na casa de meu Pai, a unção e a poder. O cego enxerga, o coxo anda, o morto se levanta pra adorar a Deus. O cego enxerga, o coxo anda, o morto se levanta
adorar a Deus. E a fofoca sai, e a doença vai, e o demônio sai, e não volta mais. E a fofoca cai, e a doença vai, e o demônio sai, e não volta. Na casa do meu pai, na casa de meu pai, a unção e a poder. Na casa de meu pai, a unção e a poder. Na casa de meu pai, a unção e a poder. Na casa de meu pai, a unção e a poder. O cego enxerga, o coxo anda, o morto se levanta. Adorar a Deus. O cego enxerga, o coxo anda, o morto se levanta para adorar a Deus. E a fofoca cai, e a doença vai, o demônio sai, e não volta mais. E a fofoca cai, e a doença vai, e o demônio sai. E a fofoca cai, e a fofoca cai, e a doença vai, e o demônio sai, e não volta mais. Na casa do meu pai, na casa de meu pai, a unção e a poder. Na casa de meu pai, a unção e a poder. Da casa de meu pai, a unção e a poder. Na casa de meu pai, a unção e a poder. Aleluia. Todo mal tem que sair na presença do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é vencedor. Aleluia. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Eu cantarei, eu dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei, eu dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Eu cantarei, eu dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei, eu dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao pelejar, pois a vitória. Eu cantarei, eu dançarei,
celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei, eu dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei, eu dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Pois a vitória é do Senhor. Pois a vitória é do Senhor. Aleluia. A vitória do nosso Senhor Jesus, o vencedor invicto. Aleluia. Vamos clamar para que o Senhor envie a unção nessa noite. A unção para curar, a unção para libertar. Para curar, envia a tua unção para libertar, envia a tua unção para renovar, envia a tua unção para restaurar, envia a tua unção, Senhor. Tua unção para curar, envia a tua unção para libertar, envia a tua unção para renovar, envia a tua unção para restaurar. Cura-me, Senhor Jesus, vem liberta o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus, vem liberta o meu ser. Envia a tua unção para curar, envia a tua unção para libertar, envia a tua unção para renovar, envia a tua unção para restaurar. Cura-me, Senhor Jesus, vem liberta o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus, vem liberta o meu ser. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor Jesus, vem liberta o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus, vem liberta. Clame ao Senhor Jesus nessa noite para Ele vir curar.
Cura-me, Senhor Jesus. Vem, liberta o meu ser. 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 Vem, liberta o meu ser. Vem, liberta o meu ser. Aleluia. Cura-nos nessa noite, Senhor. Vem libertar o nosso ser. Tira todas as amarras, todos os grilhões. Quebra, Deus amado, todas as artimanhas do inimigo contra as nossas vidas. Vem libertar a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos, glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. E eu gostaria que você fechasse teus olhos neste momento na presença do Senhor. Essa segunda quinta-feira de libertação. Que a tua vida, a minha vida, a nossa vida seja como este louvor, como esta adoração. Vem, Senhor, me cura. Vem, Senhor, e liberta todo o meu ser. Amém? Feche os teus olhos. Antes da palavra, em nome de Jesus, que você meditasse que Jesus está aqui. E Ele que me trouxe, Ele que te trouxe nesta noite, porque Ele vai tocar em nós. Ele já está agindo ao meu e ao teu favor. Ele já está fazendo maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche teus olhos, vai falando com o Senhor. Diga: Pai, eu estou aqui nesta noite e eu preciso de cura, eu preciso de libertação na minha alma. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. É no teu sangue que fomos redimidos. Vem nos curar. Te amamos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. É no teu sangue que fomos redimidos. Vem nos curar. Vem nos curar, Senhor. Vem libertar, Senhor. Te amamos, te adoramos, Senhor Jesus. Vem nos curar, Senhor. Vem libertar, Senhor. Te amamos, te adoramos, Senhor Jesus. Te amamos,
te adoramos, Senhor Jesus. É no teu sangue que fomos redimidos. Senhor, vem libertar, Senhor, te amamos, te adoramos, Senhor Jesus. Vem nos curar, Senhor, vem libertar, Senhor, te amamos, te adoramos, Senhor Jesus. No teu sangue delícias derramarás, de estévias, de esnávias, de dévias sorihai, Senhor, de návias, de révias torianas, liberta nas révias, desnávias sorihai, enévias, gerávias, tcharahás. Para ser liberto, nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Precisamos entregar a nossa vida por completo a Ele e dizer: Pai, nós te amamos, Pai, nós te adoramos, porque foi com teu sangue um dia que nós somos redimidos, o sangue que foi derramado naquela cruz por mim e por você, para que haja, Rabarábia, o poder de Deus, a autoridade divina sobre a tua vida, sobre nossas vidas. Nós precisamos adorar ao Senhor. Enquanto você adora, o Senhor traz a cura. Enquanto você adora, o Senhor traz a libertação. Mas nós precisamos nos entregar por completo a Ele e ter a certeza e crer verdadeiramente que Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Deus da nossa casa, Ele é o Deus desta igreja, deste altar. Tudo vem dEle, tudo é dEle, o Icanderábia. E Ele sabe a maneira qual nós entramos aqui nesta noite. E Ele diz: eu vim para vos libertar, eu vim, Ramarabanábia, para te abençoar. E o Senhor diz: eu te coloco de pé nesta noite, na minha presença. E o prazer do Senhor é em te curar, o prazer do Senhor é sarar a tua alma, as tuas feridas, Uricanderábia, Lamanábia. E Ele quer, e Ele vai, Ramanábia, nesta noite te libertar verdadeiramente. Pois a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz, Uricanderábia. Então o Senhor começa a mover, então o Senhor começa a agir, para que a tua igreja venha ser livre, venha ser curada, venha ser abençoada, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor bem forte, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor, aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. João, capítulo 8, versículo 36. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 8, versículo 36. Amém? Glória a Deus. Semana passada nós falamos sobre o poder, da libertação, que através do sangue de Jesus é que nós somos libertos. E hoje não será diferente, através do sangue de Jesus nós seremos libertos. Amém? Então em João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Amém? Se
pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? A palavra de Deus, ela fala sobre o poder do sangue de Jesus na nossa vida. E para a gente chegar no novo e no vivo caminho, é só por Jesus, não existe outro caminho a não ser em Cristo Jesus. E quando nós nos reunimos na presença dEle, a palavra de Deus diz que o prazer do Senhor é de nos abençoar, de trazer a cura, a libertação para a nossa alma, para o nosso espírito. E uma coisa maravilhosa que Deus, trouxe semana passada, e eu vou repetir novamente, que eu e você, nós representamos a nossa casa, a nossa família. E tudo que Deus vier a fazer aqui nesta noite, Ele vai fazer por mim, Ele vai fazer por você, e Ele vai fazer pelos nossos também. Amém? Pois a palavra de Deus diz que se verdadeiramente nós conhecemos a Jesus, Ele nos libertará. O que falta para nós? Arrependimento. Se arrepender dos nossos pecados. E Deus, para Ele agir, para Jesus agir na nossa vida com o poder de cura e de libertação, nós temos que confessar os nossos pecados. Confessar aquilo que está dentro de nós. Confessar para Deus aquilo que nós carregamos dentro de nós. Às vezes, nós vamos nos fechando, Colocamos uma chave dentro da nossa alma e nós vamos pensando, nós vamos passando situações, nós vamos enfrentando dificuldade, vai vindo as lutas, vai vindo as provas, e nós é como se fosse colocando um cadeado dentro da nossa alma. Nós não falamos, nós não trocamos as nossas experiências com alguém, nós temos dificuldade, às vezes até mesmo para expor para Deus aquilo que nós estamos enfrentando. E isso daí são cadeias, isso daí são prisões que nós mesmos colocamos dentro de nós. E o que falta? Falta você chegar na presença de Deus e usar a palavra do Senhor como nós lemos. Se verdadeiramente o Filho, de Deus, Jesus, nos libertar, nós seremos livres. E o inimigo, às vezes, ele tem o quê? Às vezes, tentado ocultar dentro de nós mesmos o medo, a insegurança. Mas se eu falar, não vai me entender. Se eu disser alguma coisa, não vão compreender. E a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amigo é o Senhor Jesus. É o verdadeiro amigo da minha vida e da sua vida. E mais maravilhoso ainda, que tudo que você falar para Ele, Ele não sai falando para ninguém. Tudo que você contar para Ele, Ele vai te dar uma direção. Ele vai te instruir, Ele vai te conduzir. Isso se chama libertação. Isso se chama poder de Deus na minha vida e na sua vida. E nós temos que aprender a viver todos os dias o poder da libertação. Se libertar todos os dias do medo, dos traumas, das inseguranças. Se libertar todos os dias de palavras, de maldições, que nós já falamos aqui. Para que Deus venha quebrar as maldições, da nossa família, do nosso passado. Porque o diabo, ele é tão sujo, que ele tem o hábito do quê? De sempre fazer você lembrar daquilo que já passou e não vai voltar mais. Daquilo que já se foi, daquilo que já aconteceu, daquilo que você já se consertou, daquilo que você já pediu perdão para Deus. E às vezes, a gente tem um hábito assim, muitos, Deus trazia ao meu coração, às vezes estão presos, por quê? Nós chegamos na presença do Senhor e nós pedimos perdão para Deus. É mais fácil do que a gente chegar para alguém e pedir perdão. E às vezes, nossa reconciliação fica no meio do caminho. Fica no meio da palavra de Deus. Porque eu chego diante de Deus, eu confesso o meu pecado, eu peço perdão a Deus, mas às vezes eu não me conserto com aquela pessoa. Eu não me conserto com aquele parente. Eu não me conserto com aquele... E isso nos traz o quê? Prisões. Porque a libertação é completa. Como assim? Jesus, quando Ele derramou o teu sangue na cruz do Calvário, Ele derramou e foi por amor a nós. Ali foi tudo consumado. Ali foi completo, o agir, o manifestar de Deus. Então, nós temos que aprender a reconciliar com Deus todos os dias e rever a nossa vida, principalmente falar a Deus. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, para que eu possa, no dia de hoje, ter a minha salvação renovada.
na presença de Deus. E se renova através do sangue de Jesus. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Deus não chamou nem eu nem você para viver em algemas. Deus não chamou nem eu nem você para viver em prisões. É por isso que às vezes as pessoas não entendem, não digo você ou é nós, as pessoas geral, que tem servido, que tem buscado a Deus, não entende. Às vezes o trabalhar de Deus é um processo. É por isso que você tem que orar e nunca esmurecer. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Todos os dias Deus está mandando a gente orar sem cessar, em todo o tempo, com o espírito de oração, com o espírito de clamor. Isso traz libertação para nós. Isso traz quebra de algemas, quebra de prisões. Isso traz, como nós cantamos, as enfermidades vão embora, as doenças vão embora. Então por quê? Porque nós estamos buscando a liberdade que já foi nos dada em Cristo Jesus. Porque Ele está na direção, Ele está no controle, Ele está no domínio de tudo e de todas as coisas. E a palavra de Deus diz que Deus, quando Ele trabalha em nós, Ele gosta de coisas com ordem e decência, né? Nós temos que orar e ter nos nossos lábios aquela oração, as palavras com uma oração consciente diante de Deus. Não uma oração vazia, não falar vazio, não falar Deus em nome de Jesus, não sei o quê, aquelas coisas que você não está ali conscientizando o poder da nossa palavra, o poder da nossa oração quando nós oramos em nome de Jesus. Porque quando você ora em nome de Jesus, as enfermidades têm que ir embora. Quando nós oramos em nome de Jesus, os levantes têm que cair por terra em nome do Senhor Jesus. Então isso requer de nós um processo. É por isso que o Senhor nos ensina a orar em todo tempo. É por isso que Deus fala: coloque a sua vida em oração, seja conhecida diante de Deus as tuas orações, as suas petições sejam conhecidas diante do nosso Deus, para que haja libertação, para que haja poder de Deus. Eu vou falar aqui um testemunho do meu irmão. A minha cunhada começou a ir na igreja há muitos anos atrás. E o meu irmão também no embalo se batizou no tempo do pastor Geraldo e a irmã que eu não lembro agora, a pastora. Aí ele começou a ir. E o diabo era tão sujo, tão desgraçado, que quando meu irmão ia na igreja, ele chorava, ele orava, ele sentia a presença de Deus. Quando ele saía, ele chegava em casa, o demônio pegava ele, sabe o que acontecia? Ele pegava uma gilete, ele cortava a garganta dele, ele ia no vaso do banheiro, aquilo jorrava sangue. Jorrava sangue, jorrava sangue. E o demônio falava: tua alma é minha, pode se matar, aquilo no ouvido dele. Aí minha cunhada entrou em desespero. Isso faz muito tempo já, mas ainda às vezes acontece umas coisas diabólicas assim na vida dele. E a gente tem orado, a gente tem clamado, a gente tem buscado a presença de Deus, que Ele faz coisas, irmãos, que uma pessoa normal não faria. Ela tem que estar possessa. E muitas vezes o diabo quer fazer isso comigo e com você. Ele quer que a gente venha ficar possessa de raiva, de ódio, de ira, de mágoa. É isso que o diabo faz. Porque daí ele tem você por presa. Aí ele fala assim: essa alma é minha. Aí você começa a entrar em conflito, em luta, em guerra espiritual. Começa a acontecer coisas tudo ao contrário na nossa vida e a gente não entende o porquê. Aí você acha: por que eu estou servindo a Deus, estou buscando a Deus? Então é muito sério quando a gente entra numa campanha de libertação. Nós estávamos muito quietinhos. Nós estávamos muito paradinhos. Nós temos que aprender a orar, aprender a guerrear na presença de Deus e repreender os nossos inimigos. Porque às vezes, aquilo que eu falei, o diabo não entra na igreja, mas ele fica lá fora. A hora que você sai, ele entra no seu cangote de novo. Mas o sangue de Jesus tem poder. Que sirva esses cultos de libertação para a gente se libertar. Por quê? Porque daí a gente está na presença de Deus e a palavra de Deus que o Senhor fala, que a partir do momento que Ele derramou aquele sangue na cruz do Calvário, tudo foi consumado. E o que Deus fala? No mundo tereis, a palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições, mas eu venci e vocês vão vencer. Mas vamos vencer como e quando? Através do sangue de Jesus. E quando eu e você se arrepender dos nossos pecados. Quando eu e você olhar para dentro de nós e falar: eu preciso me arrepender. Isso não foi certo, isso não é certo. E eu preciso me conciliar com Deus. Eu preciso estar na presença de Deus. E uma das coisas que o diabo faz, sabe o que é? Te acusar.
Sabe o que o diabo ama? É acusar você. Aquela lá, aquele lá, aquela prega, aquela canta e fez isso. Só que Deus, Ele nos reveste de autoridade, porque tem momento na nossa vida que nós precisamos de libertação. Nós precisamos parar e aceitar os desígnios de Deus, aceitar a libertação que Deus está nos concedendo, para que a gente possa ser liberto verdadeiramente. E às vezes o falar a verdade não é afrontar, o falar a verdade, a palavra em Provérbios diz que o verdadeiro amigo, ele fala a verdade. O verdadeiro amigo, ele não te engana, ele não mente. Assim é o Senhor, assim é Jesus, Ele não vai te enganar, Ele não vai mentir para você. A promessa que Ele fez, Ele vai cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir na minha e na tua vida. E nós estamos aqui, todos nós, como eu já falei semana passada, precisamos de libertação. Precisamos do agir de Deus na nossa vida. O que é que te amarra? O que é que te prende? O que é que tem algemado você até o dia de hoje? São enfermidades, são doenças, vida financeira, vida amorosa. Tem tantas coisas às vezes que não dá certo. E aí a gente pensa que está normal, que isso é normal. Que é assim mesmo, acontece com o fulano, acontece com o ciclano, mas você não é o fulano, você não é o ciclano, você é o filho, você é a filha do Deus vivo, amém? Nós precisamos requerer aquilo que é direito nosso na presença de Deus. E o que é direito nosso? O que é direito nosso na presença de Deus, através do sangue de Jesus? Se você for ler Isaías, você vai ver que a palavra de Deus fala em 53, que ninguém deu crédito à minha pregação. E muitos não têm dado crédito ao poder de Deus. Só vai vencer, só vai se libertar aquele que crê verdadeiramente no sangue de Jesus. Aquele preço que foi derramado, aquele preço que foi ali no Calvário, derramado por mim e por você. Ali é que nós fomos resgatados. Foi ali que Deus me resgatou, te resgatou, nos tirou das trevas para nos colocar na maravilhosa luz. Mas ainda tem alguns entre nós, não digo aqui geral, cristão geral, que ainda insiste em andar nas trevas, ainda insiste em viver na escuridão, ainda insiste em estar lá no passado, em viver daquela maneira, em viver daquela forma. E tudo que às vezes nós fazemos diante de Deus, nós temos que perguntar em oração se aquilo é aprovado por Deus ou não. Ah, mas tem coisas que o negócio é à parte. Não, com Jesus não tem nada à parte. Com Jesus é sim, sim, não, não. Aquilo que eu estou fazendo agrada a Deus? O lugar em que eu estou está agradando a Deus? Aquilo que eu tenho feito está agradando ao Senhor? Nós temos que rever isso de nós. E isso se chama libertação. E quando nós nos reunimos aqui, é fácil de entender. Eu começo assim a buscar a presença de Deus dentro da palavra e Deus traz ao meu coração. Quantos chegam na presença de Deus e falam assim: hoje eu vou na igreja e Deus vai falar comigo. Aí você chega, você senta e Deus fala. Com alguns Deus fala, com outros não. Com alguns Deus dá resposta, com outros Deus não dá. Sabe por quê? Porque não está crendo. Porque não entrou no propósito do sangue de Jesus. Porque não entrou confiando no sangue derramado. Eu já entrei várias vezes aqui. E eram outros pastores que estavam pregando. E eu lá em casa, no meu espírito, eu disse: Senhor, eu preciso de uma palavra. E Deus falou. Talvez Ele não falou na mensagem inteira, talvez Ele não fale com você na mensagem inteira, mas vai ter uma palavra que, se você estiver atento, se você estiver ligado no sangue de Jesus, Deus trará a resposta. E muitas vezes Deus não dá resposta em palavras, Ele dá em libertação. Ele te liberta. Quantas vezes eu fui liberta aqui dentro? Quantas vezes você foi liberto aqui dentro? De coisas que, às vezes, o inimigo passou perto de mim, passou perto de você, e Deus te deu livramento. Eu não vi com meus olhos, você não vê com teus olhos, mas grande foi o livramento do Senhor, de roubo, de morte e de destruição. Por quê? Porque o inimigo, quando ele olha em mim, quando ele olha em você, ele vê o sangue de Jesus. Porque o inimigo sabe que sobre mim, sobre você, tem a marca da promessa. O inimigo sabe que quando ele olha lá na minha casa, na tua casa, tem a marca da promessa lá na tua porta, na entrada da tua casa. E o que nós temos visto? O que nós temos às vezes presenciado? Morte e destruição. Porque na vida de cristão, em famílias, tem acontecido coisas terríveis, porque as pessoas não têm buscado verdadeiramente Jesus. Eu já expulsei demônios, gente,
que manifestou e o demônio andou na laje, assim, parecia um bicho, coisa mais feia do mundo. E não é brincadeira não, viu? Não pensa assim, ai pastor, isso é do passado, não é não. Eu já expulsei demônio que arrastava igual cobra no chão. Eu e Orlando fazendo culto numa casa, manifestou o demônio na mulher, que a mulher se arrastava igual cobra. Lá em Votorantim nós fizemos um culto, que a moça manifestou demônio nela também, e que ela raspava com dentro o concreto da casa. Era a coisa mais horrível do mundo. A coisa mais terrível é você servir de capacho do diabo. É por isso que Deus fala, eu quero libertar você. Eu quero te libertar do palavrão, da inveja, dos ciúmes, da cobiça. Tudo isso é alimento do diabo, é alimento de demônios na nossa vida. E isso é sério. E às vezes está acontecendo, como eu falei, acontecendo lá na minha casa com meu irmão. E o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? O que nós estamos buscando? De que fonte nós estamos bebendo? Então nós temos que orar. Aí eu comecei a orar, falei para minha cunhada, nós vamos orar, nós vamos entrar em consagração, em jejum. Esses dias mesmo, eu conversando com ela, ela falou, ai, graças a Deus, não aconteceu mais. Por quê? Porque às vezes nós estamos vendo, estamos aqui, de bracinho cruzado. Nós estamos vendo e não estamos fazendo nada. Então nós podemos falar, Senhor, vai lá na casa dele, Jesus. Vai lá, o Senhor também pagou o sangue ali, O Senhor derramou um sangue por ele. Nós temos que pedir. E às vezes nós estamos o quê? Conformados com a situação. Nós estamos conformados com aquilo que está acontecendo perto de nós, dentro da nossa casa. Né? Então nós temos que nos levantar para guerrear. A palavra de Deus diz que ele nos revestiu de poder. Ele nos deu autoridade, Ele nos deu ousadia do Espírito Santo, é que eu falei, nós temos que se encher do Espírito Santo, porque tem coisas que eu não sei orar, tem coisas que nós não sabemos pedir, mas quando você busca o Espírito Santo, Ele começa a interceder ao nosso favor. Então tem coisas que às vezes nós sentimos assim, nossa, o que eu faço agora? Como que eu vou reagir nessa situação? Busque o Espírito Santo, busque a presença de Jesus. A palavra de Deus diz que todo aquele que for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu receberia o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo dentro de você. Começa a ativar ele na tua alma. Começa a ativar ele dentro de você, dentro da tua casa. Fala em línguas, fala em mistérios. Começa a orar a Deus que você quer ser batizado no Espírito Santo. Que você quer ser cheio da presença e da glória de Deus. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos dessas coisas. Por quê? Porque Deus, Ele quer que eu e você se levante na presença dEle. Eu sempre falo para Orlando e falo para minha filha, a gente tem que ser assim com Jesus. Tem pessoas que a gente ama demais, a gente sempre quer estar com aquela pessoa, se reunir, ver, conversar, falar. Às vezes a gente até se comunica com a pessoa todos os dias, esquece de se comunicar com Deus, que é o dono da bênção, o dono da cura, o dono da libertação. Então nós temos que nos associar ao poder do sangue de Jesus. Você está envolvido na presença dEle, no poder dEle, e dizer a Deus que aquilo que eu preciso está nele, aquilo que você precisa está nele. Amém? Então a palavra de Deus, como eu disse, quando o diabo tentou Jesus no deserto, o diabo chega então e fala, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pães. Jesus então se levanta, e diz a palavra, que com mansidão ele responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quer vencer? Use a palavra de Deus. Quer vencer? Use o poder e a autoridade divina que está sobre a tua vida. Use a autoridade divina de Deus que está sobre a tua casa. Há uma autoridade, você tem que dizer, há uma autoridade divina sobre mim, há uma autoridade divina sobre a minha casa, há uma autoridade divina sobre o meu trabalho. Eu estou aqui, mas há uma autoridade divina sobre a minha vida. Você vai trabalhar amanhã, você vai lá, o pastor dá um estudo, sei lá o que ele faz. Aí o que acontece? Há uma autoridade divina instruindo ele. Quem é essa autoridade? É a presença de Deus. E quantas pessoas, às vezes, numa palavra, num gesto, está recebendo libertação? É por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que nos se entregar verdadeiramente para Deus. O culto, irmãos, não é só para adorar. Eu vou lá adorar a Deus. O culto é para você ter a consciência plena que sem Jesus eu não sou nada. E que sem Jesus nós não chegamos a lugar nenhum, né? O dia que o Orlando operou a varizes, nós estávamos num quarto, e eu falava disso esses dias numa visita que nós fomos fazer, e ele chegou num quarto, e era apartamento o nosso convênio, onde fica 2 pessoas.
E quando nós entramos, eu e minha filha entramos, tinha um senhor do lado da cama do Orlando. E uma mulher. A mulher estava numa aflição, num desespero muito grande. De repente, o marido saiu dali, foi para o banheiro e o marido desmaiou. Aí eu lembro que eu saí correndo na porta, chamei a enfermeira ali, a enfermeira veio e tal, levantou o homem e tal, e a mulher começou a fazer um escândalo, a mulher do homem. Não porque eu tenho dinheiro, não porque eu tenho isso, não porque meus filhos são médicos em Campinas, vou ligar para ele já. E fez um esturdúncio lá. Aí a enfermeira, aquelas que ficam na frente da porta dos quartos, chegou e falou assim: minha senhora, eu entendo a aflição da senhora, o desespero, e a mulher não deixava a menina falar. Mas eu quero dizer que no momento a gente não tem quarto particular para colocar o seu esposo. A mulher falava: eu não quero nem saber, eu tenho dinheiro. Você pensa que eu não tenho dinheiro? Você sabe com quem você está falando? Aquela mulher começou a agredir aquela enfermeira. E eu só olhando. Aquilo serviu, que eu falei por Orlando, que sirva de lição para nós ver que o homem pode ter dinheiro, ele pode ter estudo, ele pode falar vários idiomas, ele pode ter tudo, mas se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. E aquela mulher fez um escarcéu. E aí ela acabou tirando o esposo do hospital, Unimed. Ela tirou o esposo e falou: não, eu vou assinar um termo, eu vou tirar meu esposo daqui, porque aqui não sei o quê, não sei o quê. Fez aquele auê. O que eu quero dizer para você? Talvez você não tenha dinheiro, talvez você não tenha um convênio, talvez você não tenha um estudo, talvez a gente não tenha nada daquilo que aquela mulher tinha. Mas olhe para dentro de mim, eu olho para mim e olho para dentro de você, que a coisa mais preciosa você tem, que é Jesus. Amém? Então nós temos que aprender o quê? A nos libertar de certas coisas. Ai, porque eu tenho, porque eu posso, viu? O dinheiro pode comprar matéria, salvação não compra. O dinheiro, ele pode comprar um remédio, mas a cura quem dá é Jesus. O dinheiro, ele pode comprar roupa boa, as vestes, aparência, mas não compra o sangue de Jesus na minha vida e na sua vida. Então, por isso que a palavra fala que nós precisamos aprender nos libertar. Se libertar de nós mesmos, se libertar das nossas vontades, se libertar do nosso eu, do nosso achar, do nosso pensar, porque eu quero, porque eu penso, porque eu sou assim. Tem que olhar que você às vezes precisa de libertação, precisa parar de acusar, parar de apontar, parar de achar que o outro é melhor, que o outro é menor, diminuir ou aumentar. A gente precisa disso. Às vezes tem pessoas que não gostam de mim porque eu sou muito autêntica, eu tiver que falar, eu falo. E não é para magoar, não é para ofender. Porque às vezes a pessoa precisa de libertação. Eu ganhei uma família para Jesus em Votorantim, que a menina amava ir na igreja. Chegava final de semana, ela gostava de ir no forró. Ia nesses acampamentos que tinha aí de rodeio, vinha bêbada. Um dia eu cheguei nela e falei: viu, você vai na igreja hoje? Ela falou: eu vou. Falei: comigo você não vai não. Ela falou: mas por quê? Eu falei: porque você tem que fazer o seguinte, eu vou dar um conselho para você, caia no mundão. Caia lá no rodeio, caia lá na bebida, vai lá, faça tudo o que você tem vontade. O dia que você resolver servir a Deus de verdade, você me procura. O que aconteceu? Ela foi para o mundão, ela ficou um bom tempo. Passado acho que um ano e meio mais ou menos, ela veio e ela falou: eu estou destruída. Estava até envolvida em droga. Eu falei: é? E aí, o que você escolhe, o mundo ou Jesus? Ela falou: não, eu vim para ficar com Jesus. Ela ganhou a família inteira dela para Jesus, para a glória de Deus. E muitas vezes a gente é dura com as pessoas, não é por maldade, é para que haja libertação. É para que a pessoa se liberte, a pessoa precisa de libertação. Então, às vezes, nossa, pastora, então você tocou a menina, não toquei, não. Eu falei a verdade. Não existe dois barcos, não. Ou é Jesus ou é o diabo. Não existe dois caminhos, não. Ou você serve a Deus de verdade, ou você entrega a tua alma para o diabo de vez. Ai, mas que palavra. É verdade, irmãos. A gente tem hora tem que parar de ser criança na fé, meninos na fé, e servir a Deus de verdade. Porque tem pessoas que acham que é normal. Eu estou na igreja aqui, eu bebo, eu fumo, é tudo normal. Ainda faz para escandalizar os outros. Isso que é o pior. Então, o que essa pessoa precisa de libertação? Ah, mas está aqui falando de quem? Estou falando de pessoas. Estou falando de pessoas que não querem servir a Deus de verdade. Você quer ter uma vida abençoada? Seja obediente. É a única coisa que o diabo não faz é obedecer. O diabo não obedece a Deus.
mas eu e você podemos obedecer. E se a gente obedecer a palavra de Deus, com certeza, Jesus virá e fará coisas grandes e maravilhosas na nossa vida. Você tem uma pessoa que, para a glória de Deus, não passa apuro na vida, é eu e Orlando. Que tudo que nós fazemos em casa, e nós continuamos fazendo, é na presença de Deus. Tudo. Nós, às vezes, passava apuro antigamente e pedia dinheiro emprestado. Passava não sei o que e pedia para outro emprestado. Um dia eu falei para Orlando, mas que raio de Deus que a gente serve? Que raio de Senhor que nós estamos servindo? Aí eu chegava na igreja, a pastora Rita, campanha, você vai falar de finanças. Um dia eu cheguei na presença de Deus, eu falei, eu não vou falar não, Senhor. Olha a minha vida financeira como que está. Sabe o que Deus respondeu para mim? Quem fala sou eu, não é você. Aí eu subi e preguei a palavra. Daquele dia em diante eu entendi que a gente tinha que ter dependência de Deus. Para tudo. E às vezes, muitas vezes Deus tem, hoje não muito, mas muitas vezes nós somos provados nessa área financeira. Por quê? Porque Deus, Ele queria uma dependência. Deus queria que eu e Ele estivessem ali no altar, na presença de Deus. Hoje nós vamos orar. E às vezes não, nós estamos vendo a situação, não importa se ela é financeira, não importa se ela é de ordem espiritual, nós ficamos lá de bracinho cruzado, ligamos a televisão, não tenho nada contra a televisão, mas ao invés de orar, nós ficamos lá, perdendo tempo lá, o diabo focando nossa vida lá. Então nós temos que vigiar, então nós temos que perceber, epa, eu preciso me libertar disso, epa, eu preciso me libertar daquilo. Então a gente começar a vigiar, para que o sangue de Jesus, ele venha ter o efeito divino na minha vida e na sua vida. O que acontece com a maioria das pessoas que eu vejo, às vezes a gente conversa, é que muitas pessoas, muitas, falam assim, eu não vou mais na igreja, porque eu ouvi tanta promessa e não cumpriu. Ai, eu ouvi falar que Deus ia abrir porta, que Deus ia prosperar. Que Deus ia. Deus continua o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Ele continua prosperando. Ele continua abençoando. Ele continua derramando o teu sangue sobre a minha vida e sobre a tua vida para nos livrar. O que acontece é que muitas das vezes nós passamos despercebido que Jesus está aqui. Que dentro de mim, que dentro de você habita o Espírito Santo. Que Jesus está dentro de mim e Ele é Deus de providência. Prosperidade não é ter muito dinheiro no bolso. Prosperidade é ter a provisão de Deus para o dia de hoje. E muitos de nós fizemos campanhas em outras igrejas, porque Deus vai prosperar se você der, se você fizer, Deus vai fazer. Mentira do diabo, espírito de engano. Ao invés de libertar o povo, falava mentira, pregava mentira para o povo, prega mentira para o povo. E agora a gente vê as pessoas o quê? Decepcionadas. A gente vê o quê? As pessoas fora do caminho de Deus, da presença de Deus. E se nós estamos aqui, glória a Deus, porque Deus tem nos resgatado dessa situação do passado, dessas palavras que nós ouvimos, dessas coisas que nós às vezes não entendíamos a palavra, não compreendia. E tem muita gente que às vezes está preso nisso. E tem muito cristão que às vezes vai na igreja e fala, nossa, o irmão lá tem um carrão, eu não tenho. Ai, o irmão tem isso, eu não tenho. Ai, o irmão tem uma casona, eu não tenho, viu? Não fique se comparando com o irmão, se compare com a glória de Deus, aquilo que Deus quer fazer na tua vida, com aquilo que Deus quer te dar, com aquilo que Deus quer fazer. Então nós temos que ter isso na nossa mente, no nosso coração, que prosperidade é estar andando na presença de Deus. Deus está me prosperando para a vida eterna. Deus está me prosperando e nada vai faltar, nada tem faltado e nada vai faltar na sua vida. Nem a presença de Deus, nem o suprimento para a tua casa, nada vai te faltar, nada. Então nós temos que crer que a libertação ela vem quando eu creio no poder do sangue derramado na cruz. Amém? Vamos nos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos estar orando neste momento, pedindo a presença gloriosa do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa, principalmente sobre você. Nós precisamos pedir a misericórdia divina de Deus, pedir para que Deus venha nos resgatar das trevas e nos colocar na luz, fazer nós permanecermos na luz que é Jesus. Amém? Nós precisamos dessa libertação. Às vezes, nós queremos arrumar um culpado
para o nosso passado, arrumar um culpado por aquilo que não tem dado certo na minha vida e na sua vida. A gente quer arrumar um culpado para aquilo que às vezes lá atrás eu fiz, eu falei, mas as consequências ficam. A conta chega, mas hoje Deus fala, eu quero te libertar de tudo isso. Se arrepender faz parte do processo de libertação. Nós temos que se arrepender daquilo que um dia eu confiei. Às vezes eu confiei em alguém que pregou uma palavra que roubou o lugar de Deus na minha vida. Às vezes você confiou em alguém que disse que se você desse ou fizesse, iria dar certo tudo aquilo na sua vida. E você decepcionou. Você crê em Deus, que Ele criou todas as coisas, mas você não está valorizando o poder do sangue de Jesus na tua vida. E nós precisamos valorizar este sangue glorioso. Nós precisamos valorizar o sangue de Jesus sobre nós. E nesta noite não será diferente. O Senhor olha para mim, Ele olha para você, e Ele começa a derramar o sangue dEle sobre a nossa cabeça e dizer, filho meu, filha minha, eu me entreguei um dia naquela cruz para te resgatar da maldição do passado, para te resgatar das enfermidades, dos ataques dos demônios. A palavra de Deus diz que nós teríamos aflições, nós vamos ter aflições, mas o Senhor os livra de todas. No Salmo 19, versículo 4 diz, o justo passará por aflições, mas eu, o Senhor, os livrarei de todas. Isso é a coisa mais linda e gloriosa que Deus tem para mim e tem para você. A palavra dEle é viva e eficaz. A palavra dEle tem poder quando você ora. Você tem um grande potencial na presença de Deus. Se você, com teus olhos fechados neste momento, você diz, este irmão está do meu lado, esta irmã está do meu lado, mas há uma nuvem de glória aqui. Há uma nuvem de Deus aqui sobre este lugar. E Deus está nos posicionando em lugares celestiais agora, para você guerrear, para você dizer a Ele, Pai, Ele está esperando o sussurro da tua voz, dizer, Pai, sou eu que preciso me libertar, Senhor. Tem coisas em mim que ainda me prendem, tem coisas em mim que ainda me algemam, Senhor. Mas eu quero que nesta noite, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele tem a chave dos céus e a chave do inferno. Se você tem vivido momentos de inferno na tua vida, momentos de derrota, momentos de destruição, agora é um momento em que o Senhor está nos dando esta autoridade divina, para você chorar na presença dEle, para você dizer, Pai, eu preciso mesmo me libertar, eu tenho caluniado, eu tenho falado, eu tenho mentido, eu tenho inventado situações de pessoas, e isso tem prendido você. Você às vezes tem estado amarrada porque você é invejosa, invejoso, tem ódio, tem raiva. Você quer porque quer ser assim. E a palavra de Deus fala, eu quero te libertar verdadeiramente. Tenha um coração voltado a Deus, tenha um coração pronto para servir a Deus, tenha um coração pronto para reconhecer o sacrifício de Jesus naquela cruz. E não vai ser diferente nesta noite. O Senhor diz, eu entrei, Rabarabia, Dábia. Eu estou aqui para te libertar verdadeiramente. Uricanderabia, Shebarai. Diga, Pai, Rei, Ondeabia, Shai, eu preciso me libertar. Eu preciso, Senhor, que as tuas mãos toquem em mim, Ramanábia. A palavra de Deus diz que quando Jairo chegou com a filha com febre, Iricanderábia, ele disse, Jesus, a minha filha, Manábia, ela está com febre, ela está doente. Jesus então toca e ouve libertação. A mulher do fluxo de sangue, quando ela chega, Aracananaia, no meio da multidão, e ali havia um impedimento para que ela não tocasse nas vestes de Jesus. Mas Jesus então, Dericanderábia, aquela mulher passa, Araxibriá, e toca nas vestes e diz, se tão somente eu tocar, eu serei curada. Sabe o que Jesus diz, Aramanábia? Toque nele hoje. Toque nele hoje para você se liberta dessa situação, desse problema, desse embaraço que você está vivendo, dessa situação contrária que você está nesses últimos dias vivendo na tua vida, Uricanderábia. Havia uma mulher de Uricanderábia que havia anos que ela estava curvada, Uricanderábia. Quando Jesus toca nela, Uricanderábia, mulher, Rabalábia, Alabadá,
Canderábia, endireita, Aracanderai. Imediatamente ela endireitou. Sabe o que é isso? A autoridade de Jesus. É a palavra de Deus, é o poder de Jesus na vida daquela mulher. E se nós formos falar, Ramanábia, tem tantas passagens bíblicas, palavra de Deus, poder de Deus, que Ele fez milagre, Ele fez maravilha, Ele continua fazendo, e é isso que Ele vai fazer agora. Oriandarábia, tio de canto, comanaia, creia, se despedace na presença de Deus, abra o teu coração para Jesus, e seja como aquela mulher, Ramanábia, que quando ela, Ramanás, havia uma certa mulher de Ricandenábia, que vivia atrás de um juiz dizendo: advoga minha causa, Ricanderais. E aquela mulher chegou diante daquele juiz e disse: Ramanábias, eu preciso, Ricanderais, advoga minha causa. E de imediato aquele juiz então pensou de Ricanderai, e no ver dele ele disse: eu vou atender para que ela não me importune mais. Jesus não é assim, Ricanderai. Você pode pedir, você pode falar: Senhor, advoga a minha causa agora. Senhor, advoga. Senhor, entra como juiz, como advogado na minha vida e me liberta verdadeiramente. Me absolve, Senhor, do meu passado. Me absolve, Senhor, de condenação, Uricanderábia, de situações vividas que eu fiz errado, que eu fiz a escolha errada. Me absolve, Senhor, para que eu possa me libertar. E é assim que Deus está fazendo. Ele está te absolvendo nesta noite. Seja livre na presença dEle, Uricanderais. Oh, Uricanderais, seja livre, seja liberto pelo sangue precioso de Jesus, Uricanderais. Seja livre nesta noite de toda condenação, de tudo aquilo que te acusa. Seja livre nesta noite de toda cilada do diabo, de demônios que te prendem, de demônios que te levam a andar curvado, Rabadubadai. Ah, Jesus, Uricanderábia, põe a tua mão direita sobre a tua cabeça. Eu vou orar por você agora. Creia. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Pai a tua bênção, a tua graça. Envia aqui, Senhor, a tua unção, o teu poder de cura e libertação sobre cada vida, sobre nossas vidas, ó meu Pai. Senhor, toca na minha vida, Aracanderábia, toca na vida deste meu irmão, desta minha irmã. E absolve, ó Deus, de condenações, de amarras, de prisões lá do passado. De palavras, ó Deus, que prendiam, Aramanábia, a vida deste meu irmão, de Uricibriá, que estava impedindo ele de prosseguir, de, ó Deus, Iricanenai, de receber as tuas bênçãos, Urixebiricai. Eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, repreende toda ordem de demônios, ó meu Pai, que tem se levantado contra a vida desta pessoa, que tem usado a vida desta pessoa, meu Pai. Liberta verdadeiramente ela agora, em nome do Senhor Jesus. Que haja neste momento reconhecimento do sangue da cruz, do sangue derramado no Calvário, Uricanderábia, o sangue de Jesus que liberta, o sangue de Jesus que te absolve de cadeias, de prisões e de algemas, Uricanderábia. E eu quero te pedir agora, Pai, em nome de Jesus, Uricandeoagiastobiai, vai abrindo cadeias, Uricanderábia, vai repreendendo os demônios, Urixebriai, aquele que tem se levantado contra a vida do teu povo, Uricanderai, de vidas que estão aqui, ó meu Pai, que tem falado palavras que não é para falar, Uricanderai, repreende agora, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, recolhe todas as palavras que foram direcionadas contra nós, em nome de Jesus. Que nenhuma venha ser designada para o mal, para os demônios agir, mas na tua presença agora, Senhor. Teu sangue tem poder, teu sangue tem poder, teu sangue tem poder. Ó Pai, vai queimando, vai, Senhor, tirando toda a ordem de demônio, Uricanderábia. Liberta esta pessoa agora, que a presença do Senhor de Jesus maravilhoso, tu rebaia, cantu caminhar na batia, que
ordem de demônio de enfermidade bata-se em retirada dessas vidas agora. Ah, Senhor, de Uicadiada Baia do Baiaba da Baia. Ah, Jesus, liberta verdadeiramente a Candugadianai. Que essa vida receba de ti agora, Uricanderrábia. Ah, Jesus, passei aqui, ó, Icandaiaba. Ah, Gadidu da Baiaba Chaia, passei aqui, Jesus. E Abialestu e a Candaiananaia. Impõe as tuas mãos, ó Deus, para libertar. Em nome de Jesus, que todo mal saia. Que toda ordem de demônio saia. Que toda opressão maligna saia. Espírito de engano saia. Espírito da mentira saia. Espírito da miséria saia. Espírito da pobreza saia. Em nome de Jesus. Todo espírito maligno de confusão saia. Em nome de Jesus. Demônio Ricanderai, você que trabalha nas emoções, no sentimento desta pessoa, saia com todo o teu mal, com todo o teu sintoma, ó Pai. Da onde agora, Deus amado, em nome de Jesus, e começa a tocar para libertar, em nome de Jesus. Pai querido santo, vai lá na nossa casa. Ah, Jesus, vai lá, Jesus, na nossa casa, canta copa da badai, e repreende toda ordem de demônio. Ah, Jesus, tu encadenápia. Ah, Jesus, tu insebericoderai. Todo demônio de encadenápia na nossa casa, sai agora, derabadai. Você que entrou por um palavrão, você que entrou por uma murmura e reclamação, você que entrou com ira, com ódio, com raiva, de canderábia, saia em nome de Jesus. Ah, Pai amado, Ricanderábia, dá ordem aos anjos ao nosso respeito agora, ó Deus, e que nós sejamos verdadeiramente libertos pela presença bendita de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cobre, Senhor, a nossa vida agora, do alto da cabeça, as plantas dos nossos pés com teu sangue, Jesus. E abia chebucandaia, asimbiri cantarabasturiá, vai saindo toda a ricalada nádia, sai toda a chucaranderaia, todo riximarábia, todo micaliça micaia, em nome de Jesus. E nos leva, Senhor, nos torna, Senhor, uma igreja verdadeiramente liberta, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode aplaudir o Senhor bem forte, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém? Glória a Deus, amém? Deus abençoe a sua vida, e não deixe de orar pela tua vida, pela tua casa, amém? Eu vou estar ungindo, você que está enfermo, o pastor vai estar aqui, e você que tem andado muito doente, eu quero orar por você, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Tem um louvor de 1969 que eu vou cantar aqui, né? Mas ele é bem facinho, ele diz assim: toque em mim, Senhor Jesus, toque em mim. Daí ele vem assim: toque em minha alma, toque em meu pensamento, em meu coração, toque em mim, Senhor Jesus. Amém? Você que quer receber a unção, vem aqui, os pastores vão estar ungindo você no nome de Jesus. Aqueles que querem ser ministrados por cura, que você venha aqui e receba, enquanto a gente vai cantar. Acho que em dó, né, pastor? Vamos ver? Jesus, toque em mim, toque em mim, Senhor Jesus, toque em mim, toque em minha alma, em meu pensamento, em meu coração, toque em mim, Senhor Jesus. Toca em minha alma, em meu pensamento, em meu coração, toque em mim, Senhor Jesus. Gostaram? Facinho, né? Glória a Deus.
Que você venha e continue na comunhão. Continue na comunhão. Glória a Deus. Venha cantando. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Aleluia. Toque em minha alma, em meu pensamento, meu coração, em meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em minha alma, em meu pensamento, em meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Aleluia. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Declare. Toque em minha alma. Toque em minha alma, em meu pensamento, em meu coração, em meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Toca, toque em minha alma, em meu pensamento, em meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Enquanto você vem passando, a gente vai louvando ao Senhor. Vamos cantar mais uma, pastor? Glória a Deus. Vamos cantar aquela da... Essa é bonita, irmãos. Sonda-me. Oh, aleluia. É o que nós ouvimos hoje, né? Que o Senhor possa tratar dentro de nós, dentro do nosso coração, trazendo bênção, libertação e vitória. Aleluia. Aí. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre. Deixa Deus te usar, deixa Deus te abençoar. Abre o teu coração, aleluia. Flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me,
quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga para o Senhor: sonda-me, quebranta-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, meu querido, minha querida. Olha como Deus é maravilhoso. A palavra de hoje é específica para que possamos abrir o nosso coração. Deus não opera num coração preenchido. Deus não opera numa mente cansada. É por isso que hoje o inimigo ele tem colocado tanta coisa no nosso coração. É por isso que hoje o inimigo tem colocado tanta coisa na nossa mente, trabalhando. Tem pessoas que não conseguem descansar. É a luta. Levanta pensando, dorme pensando, não consegue dormir em paz, não tem paz dentro de si. E é por isso que hoje o Senhor trouxe: entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega o teu coração, entrega nesta noite a tua alma. Aleluia, glória seja o nome do Senhor. Coloque a mão na altura do teu coração, eu vou te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor, que esta palavra que nós ouvimos hoje, Senhor, ela não fique, Senhor, e não volte vazia, não fique longe da nossa vida, mas permaneça na nossa vida. E nesta noite, Senhor, toda mente cativa nós liberamos e repreendemos agora. Seja livre, você vai dormir tranquilo nesta noite, você vai dormir em paz nesta noite, porque o Senhor é contigo na tua casa, o Senhor é contigo nesta noite. Essa unção que você recebeu é a unção da libertação de coisas que o inimigo estava tentando amarrar, prender a tua vida, às vezes gastar o teu dinheiro, mas o Senhor está te levantando nesta noite. E eu oro pela tua vida, pela tua casa, pela tua empresa, pelo teu trabalho, pelos teus filhos, pelos teus netos, cada família aqui da igreja, cada um dos teus filhos sejam alcançados agora, protegidos, abençoados na mente, na alma, no coração, porque o Senhor já escreveu o nosso nome no livro da vida. O inimigo não pode roubar mais a nossa vida, mas eu declaro a bênção, a vitória no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela pastora. É importante, né? Olha, tá vendo? O inimigo já tentou. A turma tudo é. Na igreja a turma fala, né? Qualquer coisinha é o inimigo, né? Vamos orar pela pastora para que Deus proteja a casa da pastora, do pastor Orlando. Senhor Deus e Pai, nenhum tipo de retaliação venha sobre a tua filha, Senhor. Abençoe a pastora, Senhor. Continue abençoando esse ministério dela, abençoando o pastor Orlando, Senhor. Guarde a casa dela, guarde, Senhor, a vida, a filha. Protege o seu dia a dia, o seu trabalho, Senhor. Protege esse casal, Senhor. Que o Senhor seja Deus protegendo, trazendo a bênção, a vitória, a graça sobre a vida dela, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos ofertar. Pegue nas tuas mãos o teu dízimo e a tua oferta. Nós vamos consagrar aqui no altar. Vai ser bênção no nome de Jesus. Separou nas tuas mãos? Se você não veio com a foto da tua família, esqueceu, abre o seu celular, pega uma foto de alguém lá. Nesse momento você passe aqui para receber. Ah, pastor, já fui aí, já recebi. Não tem problema, tá? Mas se quiser trazer uma chave, o pastor Adriano, o pastor Adilson, que estava indo embora, ele vai voltar aqui para abençoar você. No nome de Jesus, segura nas tuas mãos, já separou aí? Então você vai sair do teu lugar para abençoar a casa do Senhor, ofertando e trazendo os teus objetos para ser abençoado. Quinta-feira que vem, traga uma peça de roupa juntamente com você, um cobertor, um travesseiro, eu não sei o que Deus vai colocar no teu coração, dos teus netinhos, né? Os netinhos, trazer a roupa dos teus netinhos, viu? Pega lá uma roupinha, fala, ó,
Traz uma roupinha que a avó vai levar lá para ungir. É importante a gente proteger as nossas crianças, né? Vamos orar então. Quinta-feira que vem, não esqueça de trazer uma peça de roupa. Eu informo lá para você. Amém? Vamos consagrar. Senhor Deus e Pai, nós consagramos os dízimos e as ofertas. E oramos agora pelos objetos que serão consagrados aqui. Nós vamos ungir, Senhor, para que todo o mal seja despedaçado, quebrado. Como quinta-feira passada que a pastora falou que às vezes na nossa casa lançam palavras, entram dentro da nossa casa e nós vamos consagrar agora chaves. Nós vamos determinar a vitória, que a nossa casa seja protegida, que esta foto que você vai mostrar, seja essa pessoa seja alcançada, liberada e abençoada. Nós determinamos a bênção, que haja prosperidade na tua casa, no teu trabalho, na igreja local, e que todas as áreas da tua vida você possa todos os dias estar colhendo vitórias, promessas e bênçãos no nome de Jesus. Amém e amém. Sai do teu lugar, vem aqui, vai ser bênção. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus? Vamos agradecer. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, leva os teus filhos em paz, abençoa cada um aqui dos teus filhos, que haja cura na casa, haja prosperidade, livramento. Obrigado pela coca que foi reservado ali, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que reservaram, que compraram, que tiveram o trabalho de fazer, de abençoar a tua casa, pelas bolachinhas. Obrigado pelo Senhor Jesus, a geleia. Obrigado, Senhor, por aquilo que vai ser acrescentado aí no final, que o Senhor abençoe no nome de Jesus. Leva cada um aqui guardado, abençoado. Oramos pela Rose do pastor Nilson, que o Senhor esteja continuando o processo de cura, e nós cremos que nós veremos ela aqui testemunhando. Já profetizamos a bênção, profetizamos a libertação e a vitória na casa do pastor Nilson no nome do Senhor. Pai, leva cada um em paz, debaixo das tuas mãos santas e poderosas, e te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor e a comunhão esteja com cada vida desde agora e para todo sempre. Amém e amém.